Bom dia a todos. Eu sou o professor Douglas Galo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, faço doutorado em urbanismo pelo ProURB, UFRJ, né, juntamente com a minha orientadora, a professora Eliane Bessa, e a professora Maria Cristina Cabral. Fizemos este trabalho na disciplina de História e Teoria do Urbanismo, cujo tema que eu vou apresentar é o espaço público na cidade contemporânea, notas sobre um conceito em reconstrução. É um trabalho que visou discutir, então, os conceitos de espaço público, especialmente na evolução histórica dele e para entendê-lo como ele se reconstrói hoje na cidade contemporânea. Como introdução, então, a gente vê que os espaços públicos são, a gente observou, os lugares onde a vida acontece. Eles assumem, portanto, um papel histórico importante no cotidiano das pessoas e, por excelência, é um local onde as relações formais e informais, visíveis e invisíveis, mediadas pela legalidade ou não, pelo dinheiro e pela miséria, acontecem. São lugares da cidade onde pode-se despertar o interesse dos cidadãos. Isso quando eles são vivos e efervescentes. Já no caso oposto, pode acabar afastando as pessoas desses espaços, levando ao descaso, ao silêncio, ao vazio, tornando-se assim espaços tristes e mórbidos. O objetivo do trabalho, então, é discutir o conceito do espaço público na cidade contemporânea, entendendo como se deu a sua evolução histórica, os seus usos e atribuições. O termo público denota, então, tudo o que aparece no espaço público. Tudo que pode ser ouvido, divulgado, tem a maior divulgação possível, que possa ser ouvido, visto por todos. A presença, então, dos outros, que nos veem, que nos ouvem, e que nós também os ouvimos, garante, então, que a realidade aconteça no mundo e de nós mesmos. O termo público significa o próprio mundo na medida em que é comum a todos e diferente do lugar onde privadamente nós possuímos neste mundo. Isso é o que Hannah Arendt traz. E enquanto mundo comum, o espaço público nos reúne na companhia um dos outros, nós e o diferente. A relação de diversidade de público e privado. Existe uma separação clara nos limites entre o que é público e privado. Porém, aos poucos, essa separação vem se perdendo em vários momentos históricos. As cidades medievais, por exemplo, foram construídas por meio de uma constante apropriação da terra pública e da definição desordenada de ruas, que normalmente eram estreitas e insalubres. Tal situação foi se modificando com o tempo. O termo espaço público cada vez mais tem adquirido diversos significados e dimensões, seja numa abordagem da sua estrutura, função, do projeto, quanto também no caráter semântico e social, despertando assim a necessidade de novas perspectivas de análise. Por se tratar de um espaço simbólico, o espaço público também é repleto de significados, que representam em muitos casos o passado, mas também que conta o seu presente dentro da sua história. A ascensão do espaço público também, como mote de grandes projetos de renovação urbana, acaba servindo hoje como estratégia de promoção da cidade. Num jogo de marketing, onde tenta colocar, com algumas formalizações pontuais, tenta elevar o status das cidades, como a gente observa, por exemplo, no Rio de Janeiro, dos grandes eventos, tanto da Copa quanto das Olimpíadas de 2016. A questão simbólica na análise dos espaços públicos é muito importante, está indissociável de todo o seu processo. Segundo o SERPA, em 2004, a questão da acessibilidade nos espaços públicos não é somente física, aquela acessibilidade do desenho universal, porém simbólica, onde a apropriação dos espaços e a implicação que o desenho tem em relação a isso, aos parques, shoppings, lares, é muito influenciada. Para analisar isso, é importante a gente também levar a assim, considerar a crise da modernidade, onde a supressão do espaço vivo tem ainda uma ideia assim, mais perversa, que é onde o espaço público tem se transformado, com a modernidade, num espaço de passagem, não de permanência, significando então que ele
deriva desse movimento, né? Modernidade a gente pode definir, entre outras coisas, como essa ideia de movimento, de dever. As ruas da cidade acabam adquirindo essa função peculiar, né, de permitir a movimentação, do automóvel particularmente, e não como exercício livre de direito de estar. O efeito direto nesses espaços, então, é que eles ficam sem sentido, né, mesmo endoidecedores, né, levando a uma sociedade esquizofrênica. O espaço perde todo o sentido próprio de experimentação dos habitantes ou trabalhadores nessa estrutura urbana. Com isso, a gente pode ter como considerações que as características da esfera pública variaram no decorrer do período histórico, né? Porém, ele ainda é o local próprio da criação da vida urbana e tem um papel fundamental como suporte, tanto físico quanto simbólico, para a criação de um sentido social e político da nossa sociedade. Gostaríamos de agradecer ao Instituto Federal de São Paulo, ao ProURB e o FRJ, e em especial à CAPES, pelo apoio financeiro mediante a bolsa de doutorado. Aqui também estão nossas referências. Muito obrigado pela atenção.